Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, irmão. Eu quero ler capítulo 12 de Zacarias com a igreja. Aleluia. Versículo de número 10, irmãos. Zacarias, capítulo de número 12, e o versículo de número 10, aí nós iremos ler também o 12. Os irmãos encontraram, amém? Está escrito assim, irmãos, da palavra de Deus: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. A Bíblia fala que olhariam, ou que os judeus iriam olhar. O olharão aqui está no futuro. Olharão para aquele a quem eles transpassaram. Transpassar aqui, irmãos, é você como que varar do outro lado, passar através. Transpassaram a Jesus com os cravos, com os espinhos, na cruz do Calvário. Isso é literal. O povo judeu transpassou ao Mestre, ao Messias, a Jesus. E eu fico pensando, irmãos, às vezes, sem questionar a grandeza do sacrifício que Cristo fez em nosso favor, morrendo na cruz do Calvário. Mas eu fico pensando que o que está relatado no primeiro capítulo do Evangelho de João seja uma das dores mais profundas que Cristo sentiu a ter que enfrentar o que enfrentou por nós. Porque a Bíblia relata ali que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. É certo que as feridas nas suas mãos, nos seus pés, que aquela coroa de espinho e os açoites sobre as suas costas, eles causaram a Cristo uma dor imensa. Mas eu fico pensando na dor que foi causada à alma, de ser rejeitado por aqueles que eram seus. Ele veio por eles, ele veio para eles, para que eles tivessem alegria, para que eles tivessem vida e vida com abundância, para que eles tivessem paz, mas eles o rejeitaram, o recusaram e o mandaram para a morte e morte de cruz. Talvez esse sofrimento foi o maior, ou um grande sofrimento também, semelhante ao sofrimento físico que ele sofreu. Talvez alguns dos irmãos que estão aqui esta noite entendam do que eu estou falando. Existem feridas em nós, irmãos, que não sangram, porque não são feridas na carne, mas são feridas na alma. São coisas que a gente sente lá dentro. Alguns cientistas começaram a pesquisar a respeito do sofrimento de Jesus naquele dia em que ele entregou a sua vida por nós, e começaram a tecer as suas teses sobre como que ele foi furado com os cravos, como doeu os açoites, o carregar a cruz, enfim. Mas medir o sentimento de tristeza por estar sendo crucificado por aqueles que ele amava, por estar sendo rejeitado por aqueles que ele veio salvar, talvez seja algo que doesse muito na alma de Cristo. E eu digo que talvez alguém que esteja aqui me entenda, porque quem ainda não passou por um momento de, quem sabe, rejeição, de dificuldade, de passar por um momento de ser injustiçado por alguém, ou quem sabe de ver alguém que você amava se levantar para te causar dor e te ferir, com palavras, com atitudes, quem sabe. Irmãos, ferimentos que não sangram porque são lá dentro, mas causam dor,
tanto ou maior do que as dores do corpo físico. Mas eu louvo ao meu Deus, irmãos, porque o meu Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele veio sarar a minha alma, Ele veio sarar a tua alma, e as feridas que o homem, o médico não pode curar, Ele pode esta noite trazer refrigério para os nossos corações. Eu não sei a situação que você se encontra esta noite, mas você tem motivo de sobra para se alegrar, porque você está diante de um banquete que foi preparado por aquele que vive e reina para todo sempre, e a Bíblia te garante, me garante, que pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, irmãos, sarados, aleluia. Feridas às vezes que ninguém compreende, que ninguém entende, mas estão lá. Jesus pode tratar dessas feridas, como aquele bom samaritano tratou daquele viajante que havia sofrido um acidente no caminho. Não desista do caminho por causa de alguém que te fere, por causa de feridas, por causa de palavras. Não desista, porque o Deus que te salvou e te remiu é maior do que tudo isso que se levanta. Estavam transpassando a Jesus. Olhava para ele, mas atravessava com o olhar. Transpassava ele com o olhar, não com uma lança, não com um cravo, não, mas com os seus olhares. Olhavam e não conseguiam enxergá-lo. Eu fico preocupado, irmãos, porque às vezes nós estamos vendo uma sociedade como a nossa, que se diz cristã, que se diz um país cristão, uma nação cristã, mas que parece que olha para Cristo e não o enxerga. Parece que fala-se muito de Jesus, mas não o vê e não o conhece, não o enxerga. Porque todo aquele que enxerga Cristo um dia muda de trajetória, muda de vida, muda de situação. A pessoa que consegue contemplar em Cristo a glória do unigênito de Deus, cheio de graça, cheio de verdade, aquele que enxerga em Cristo a salvação, enxerga em Cristo o perdão dos seus pecados, enxerga em Cristo o seu único, suficiente Salvador, ele não consegue viver mais a mesma vida, irmãos. Pode até ser que por algum motivo ou outro ele se afaste desse caminho, mas nunca mais ele é o mesmo. Essa passagem, no seu conteúdo literal, profético, está dizendo que Jesus voltará, e os judeus que o feriram, que o levaram à cruz, irão reconhecer que ele é o verdadeiro Messias, irão chorar, prantear, com dores. Mas ela também tem um sentido para nós, para a nossa vida espiritual, irmão. E esse sentido é esse, que todo aquele que olha para Jesus, ele não fica inerte, ele não consegue olhar para Jesus sem um sentimento na sua alma. Quando olharem para Jesus, está dizendo aqui, olharão para aquele que os transpassaram, e haverá choro, e haverá pranto, e haverá arrependimento, e haverá um espírito de graça, um espírito de súplica, um espírito de clamor. Haverá um dia, haverá um momento, haverá uma transformação, uma marca, uma experiência espiritual, porque quando olharem para Ele e enxergarem que Ele é aquele que havia de vir, que Ele é aquele a que o Pai soberanamente, e que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, debaixo da terra, na terra e em cima no céu. Aí, irmão, há um sentimento, não tem como. Se estamos aqui essa noite, estamos aqui para celebrar, irmão. O pão que nós tomaremos parte essa noite,
É o símbolo daquele corpo rasgado pelos meus pecados. O cálice que nós participaremos essa noite é o símbolo daquele sangue que me purifica, que te purifica de todo o pecado, que te faz nova criatura, que te faz sentir essa alegria. O mundo não pode ver, não pode conhecer, não pode ter essa alegria que você sente pelo sangue, pelo novo e vivo caminho que Ele te abriu. Aleluia! Olharão para Ele. E a Bíblia fala aqui que cada um chorará à parte, o marido à parte, a mulher à parte, a tal família de Davi à parte, a família de Natã à parte, chorarão à parte, irmão. Sabe o que é isso? Fala assim de uma comunhão e experiência individual e espiritual. Algo só seu, irmão. Chorará à parte. Quanto tempo você não tira um momento à parte para com o teu Deus? Talvez falte você se virar para Ele esta noite. Olhar para Ele e ser iluminado. Tirar um momento à parte. Experiência à parte, na individualidade, chegar diante de Deus. Ô irmão, é tão fácil orar no microfone, a gente engrossa a voz, dá uma entonação, fica bonito, mas ali no quarto de joelho, é só você e Deus. Ele te conhece, não adianta disfarçar, não adianta usar máscara, não adianta usar técnica. Lá Ele sabe quem você é, aí é se derramar mesmo, intimidade, à parte com Ele. Só faz isso quem olha para Ele, só faz isso quem o enxerga, só faz isso quem o vê. E nós estamos aqui essa noite porque um dia olhamos para Ele. Xarabacalamanai. Nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas transgressões, dissemos basta para essa vida de miséria, agora eu vou rumo a Canaã celestial, meu lugar é lá, do lado desse, que um dia eu posso ter transpassado com atitudes, com meu desprezo, mas hoje Ele é precioso, eu posso cantar, precioso para mim é Jesus, aleluia. Se você sente que Ele é precioso para ti, diga uma palavra de adoração a Ele, glorifica o nome do Senhor, tenha intimidade com Ele, experiência espiritual, algo individual com o Senhor.